Hoje eu estou aqui na varanda do meu belo apartamento em Paris, com vista para a Torre Eiffel, para contar para você... Como assim não aqui? Torre Eiffel atrás de mim, como não tá vendo? Sim, o meu... Tudo bem, eu não estou em Paris. Audiência difícil, hein? Mas o fato de eu não estar em Paris não me impede de contar para você duas histórias macabras que eu escutei lá na Cidade Luz, num passeio que eu fiz em 2015 e que, aliás, eu já fiz um outro vídeo que tá aqui em cima, que eu também conto algumas outras histórias que eu escutei lá. Mas vamos às histórias de hoje. Antes de começar, se você estiver comendo alguma coisa, eu peço que, por favor, você pare ou volte a assistir esse vídeo mais tarde, porque o que eu vou contar aqui pode ser um pouco agressivo para estômagos e coraçõezinhos mais frágeis. Música de medo, por favor. Música de medo, vamos à primeira história. No século XIV, em uma casinha na Rue de Mamouzer, que hoje se chama Rua Chanoinesse, onde funciona uma delegacia de polícia, morava e trabalhava um homem que fabricava um patê maravilhoso. O patê desse homem fazia tanto sucesso que o próprio rei da França encomendava grandes volumes dele para servir no seu palácio. O homem, é claro, mantinha sua receita em segredo. E ele continuava lá a viver e trabalhar calmamente naquela casinha até que um caso terrível chocou as redondezas. Não muito longe da casa desse homem existia uma colônia de estudantes. E acontece que esses estudantes passaram a desaparecer misteriosamente sem deixar rastros. E isso já estava virando um verdadeiro pesadelo para a polícia, porque eles não sabiam mais onde procurar os rapazes. Mas o último rapaz a desaparecer era dono de um cachorro. O cachorrinho ficou consternado com o sumiço do dono e passou a farejar a cidade na esperança de encontrá-lo. Até que ele seguiu os rastros do seu dono, até exatamente onde? A casa daquele homem que fazia patê. Ele passou a latir na frente da casa do homem dia e noite incessantemente até chamar a atenção da polícia. E quando a polícia resolveu investigar a casa daquele homem e entrou no estabelecimento, o que eles encontraram? A receita secreta do patê, que consistia em pedaços de estudante. Essa foi a versão que eu escutei lá, mas existe uma bem mais famosa, em que o personagem principal, na verdade, são dois. Não é um homem que faz patê, é um barbeiro que trabalhava em sociedade com um homem que fazia torta de carne, para ser mais precisa. E a história não se passava em Paris, se passava em Londres, na Rua Fleet. Muitas adaptações dessa história foram feitas para a TV, para o cinema e para o teatro. A primeira delas, Sweeney Todd, o barbeiro demoníaco da Rua Fleet, o longa-metragem de 1936. Mais tarde, na década de 70, a Broadway passou a produzir o musical. Em 1997, outro longa foi rodado. Em 2006, um especial da BBC. E em 2018, que acredito que seja a versão mais conhecida, que é o longa musical do diretor Tim Burton, com o Johnny Depp no papel de Sweeney Todd. Com exceção desse último, todos os outros estão disponíveis no YouTube e eu vou colocar os links aqui na descrição. E agora nós vamos dar uma volta e vamos até a Catedral de Notre Dame. Pronto, chegamos aqui na Catedral de Notre Dame pra... Como assim? Qual? Essa aqui tá aqui atrás. É essa que tá aqui atrás. Qual? Essa que tá aqui atrás. Qual? Essa que tá aqui atrás. Qual? Essa que tá aqui atrás. Não. Ah, qual é? Me ajuda aí, vai. Use a sua imaginação. Imaginação. Ou me paga uma passagem para Paris. Você sabia que o capiroto mora dentro de Notre Dame? Pois é, na época da construção da catedral, Pierre Cornet, um aprendiz de ferreiro, foi escalado para ornamentar as portas da catedral. Era uma responsabilidade tanto para esse rapaz, e ele precisava desesperadamente da melhor inspiração que ele pudesse ter para ornamentar essas portas. Aliás, era um trabalho e tanto, e ele poderia ganhar bastante renome graças a ele. Então, o que ele fez? Ele rezou a Deus para que Deus pudesse iluminar a sua cabecinha e lhe dar a melhor das inspirações. Então ele foi dormir naquela noite com muita fé de que Deus iria atender o seu chamado. E Deus não atendeu. Então ele tentou de novo, só que dessa vez ele pediu para o padroeiro de Paris, São Denis, para que o ajudasse. Ele foi dormir e no dia seguinte, nada, São Denis também não ajudou. Ele já estava cansado, já estava preocupado porque ele precisava dessa ideia para terminar o trabalho, então ele resolveu pedir ajuda para quem? Para o capiroto, é claro.
E naquela noite o rapaz foi dormir. E não é que ele sonhou com a arte das portas? Ele estava com pressa, ele precisava terminar o trabalho, então ele acabou relevando que tinha sido o diabo que o tinha auxiliado. E fez essa arte maravilhosa que até hoje ornamenta as portas de Paris. Errou! Ele, claro, não falou para ninguém que teoricamente o diabo tinha auxiliado. E a catedral foi inaugurada. No dia da inauguração, as portas fechadas foram tentar abrir para que as pessoas pudessem entrar e conhecer o seu interior e a porta não abria de jeito nenhum. Não abria, por mais que forçavam, até que jogaram água benta nela. Escutaram um grito pavoroso dentro da catedral e as portas se abriram violentamente. E é por isso que até hoje dizem que o diabo mora na Catedral de Notre Dame. Existem também outras versões para essa lenda, mas a que eu escutei foi essa. E você? Conhece alguma lenda macabra da Cidade Luz, de Londres ou de algum outro lugar? Coloca aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, que é muito importante. Inscreva-se no canal. Se não gostou, o capiroto da Notre Dame vai te pegar.